tô meditando aqui. Meditando em si, naquele início de meditação, que é realmente observar seus pensamentos de uma maneira que os pensamentos ocorrem, né? Acontecem os pensamentos, vem à sua mente várias conclusões, não conclusões, mas várias coisas assim, e você observa apenas para entender o que está acontecendo em uma clareza melhor, assim, uma expansão melhor, né? Em uma abertura mais fácil, assim, de estar acessando teus próprios pensamentos. E, gente, olha essas montanhas. Quanta montanha tem em volta da praia, tá ligado? Falando muito, tá ligado? Pra quem não sabe, Opa! Quem trouxe nessa onda lá? Opa! Não entende, né? Da onde vem esses suportes do rap? Esses suportes do rap. Tá ligado, gente? É uma expressão que eu uso muito, que era muito do Nath, assim. O Nath botou isso na minha cabeça e simplesmente, quando eu fico muito tá ligado, é porque eu entendo que eu tô com ele, assim, né? E esse boné, inclusive, é dele, mas eu brevemente catei pra mim, né? E a gente não se viu mais. E, na verdade, eu podia ter deixado pra ele lá, né? Ele pegava e tal, mas trouxe pra mim, porque sei lá, gente, é meu chapéuzinho, tá ligado? É meu chapéuzinho, meu maridão. Aquelas, Nath, foi mal? Vai que o menino tá namorando, né? Aí que ele tá casado já com outra pessoa. Essas vibes de casar é foda, né? É foda, então tá bom. Não tem o que fazer, né? Se é foda, fica na foda e... But não deixa de amar a criatura, né? E... enfim, né? A partir da consciência dele, assim, eu tô meditando aqui para integrar alguns sentimentos, e um desses sentimentos é a lembrança, né, de tudo que foi, de tudo que aconteceu nesse período que eu estava com ele, que não foi apenas, né, a passagem dele na minha vida, mas toda essa turbulência que foi minha história no começo do verão do ano passado, e toda a minha ligação, assim, com o Templo Hare Krishna. Para quem não conhece, diferente. Para quem a minha história com o Templo Hare Krishna, aqui tem uns vídeos no YouTube, mas lá na rede social conhecida e tal, o Guru XHXK, tem algumas lives, você vai ter que procurar, porque eu não faço ideia de quais são. Tem algumas lives que eu conto sobre isso, assim. Tem uma live que tá eu e um mano embaixo, assim. E nessa live eu conto mais sobre a minha experiência lá no Templo Hare Krishna, como que foi. E lógico que eu tava chorando aqui. Tava chorando, sim. Porque muito da força que eu tive naquela época é graças a mim, de hoje, né? Graças a eu que estou aqui hoje. E lógico ao Nath também, que me auxiliou, assim, emocionalmente, assim, de uma maneira indescritível, assim, porque só de eu começar a falar um pouquinho eu já quero chorar. E eu acho que é esse o propósito do vídeo, me expressar aqui, né, sobre, não em uma live, enfim, que tem muita, nas lives, né, tem muita interferência de outros campos, então aqui tem uma interferência diferente do que eu falo, e principalmente com as ondas atrás, né, eu consigo ser mais sincera possível. Olha, mais passarinhos de bico vermelho. Eu consigo ser mais sincera, assim, possível ao que rolou, assim, né, nessa minha ligação com o Templo Hare Krishna, com a ISKCON principalmente, porque eu imagino que aquilo lá não é um templo, tá ligado? Aquilo lá simplesmente é uma ISKCON, né, uma escola
para consciência, mas como é uma escola, eles acabam se colocando nesse lugar de crianças e nessa imaturidade, né? E mesmo as crianças sabendo completamente a necessidade, assim, do planeta Terra no momento, porque tudo que aconteceu já foi perfeito como aconteceu, porque já é, né? Eu aceito incondicionalmente o meu passado, eu aceito incondicionalmente a minha história, porém eu não deixo de sentir o que eu passei, sabe? Tanto que para eu trazer isso em voz, assim, né, eu preciso me armar de um chapéu, de um óculos, porque aí eu consigo falar, assim, porque senão eu nem falaria sobre isso, assim, eu nem traria, porque como eu aceito incondicionalmente e amo incondicionalmente, continuo amando incondicionalmente tudo que eu passei, todas as pessoas que passaram por mim, eu não tenho ressentimentos, assim, eu não tenho mágoas, mas o fato de eu não ter as mágoas e os ressentimentos não muda o fato de eu sentir o que eu vivi, sabe? De eu sentir a dor que foi estar vivendo aquela história em si, porque era um momento muito, muito, muito vulnerável da minha vida, assim. Então, como eu tenho esse processo de estar... eu tenho uma vibe bem analítica, assim, porque eu me propus a isso, me propus a estar continuando a teoria do Jung, mas de uma maneira que eu não preciso estudar a teoria dele, eu preciso viver a teoria dele. Olha. Preciso viver a teoria dele. Principalmente viver a teoria dele sendo vivida pela minha própria teoria, que não seria uma teoria, uma teoria, pode ser sim uma teoria que eu esteja criando, porque eu amo criar teorias. Eu tinha um professor meu na faculdade que falava assim, teoria, e eu amo criar teorias, vou falar de volta também, porque é a partir disso que a gente busca a verdade, que a gente consegue expressar, né? A verdade que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, a verdade que a gente consegue sentir. Então não é simplesmente... Nossa, parece que tem uma no céu, a nuvem, tá vendo? Não sei se tá focando. A gente, na nuvem tá lá a baleia, né? Mas vim aqui, cadê a baleia pra mim viver? Enfim, a teoria realmente é a estrada, assim, que eu tenho pra assentar alguns modos de ver a vida, né? Então, tipo, se as pessoas acham... Se a teoria do Freud é muito ressaltada socialmente, isso conduz a sociedade para um lugar, né? Que é o lugar do patriarcado, vendo neste período histórico do tempo, né? Nesse século e nesse ano. A gente tá em 2023. É patriarcado. Freud é patriarcado, pra mim é uma teoria que não cabe para os dias atuais, não cabe para as pessoas atuais, para os humanos atuais. Então, o que cabe nesse momento histórico é a teoria que você cria para tua própria vida, de como você quer conduzir a tua história. Se é de um ponto de vista sexual que o Freud traz, ou se é de um ponto de vista coletivo, né, que tem essa pegada mais junguiana, assim, né, de estar aprofundando o inconsciente coletivo, aprofundando os aspectos do ânimo e da ânima, e principalmente da alma, né? O que a alma nos fala, porque quando a gente se conecta com a nossa alma, a gente se conecta com a verdade que está dentro do nosso interior, assim, que é a alma em si. E também a alma, ela se comunica não apenas com, enfim, com o espírito, com o corpo, ela se comunica com o espírito em si, né? Porque, lógico, o espírito não é só o seu espírito, né? O corpo é o seu corpo, mas o espírito é o espírito que você absorve do mundo, assim, é o espírito que você absorve da água, é o espírito que você absorve da montanha, é o espírito que você absorve da pedra, da rocha, né? É o espírito que você consome das ondas, cada coisinha, assim.
do mundo tem o seu próprio espírito. Então, alguns espíritos, lógico, tem inúmeros espíritos femininos e inúmeros espíritos masculinos e inúmeros espíritos que nem tem essa distinção de sexo em si, porque o mundo é muito complexo, porque justamente as pessoas criaram a complexidade. Quem criou o nome complexidade, inclusive, foi o Jung, né? Porque realmente para ele era complexo, né? Na época dele era complexo, mas hoje que a gente tem todas as informações, essa complexidade se torna simples, porque a gente compreende que tudo foi criado, e como foi criado o complexo, a gente pode criar a dissolução desse complexo conversando sobre isso, né? Trazendo essas informações à tona, porque agora é a dona analítica, psicóloga aqui falando, né? Com a minha própria criança interior, que é a minha alma em si. A minha alma sente essas dores, né? De ter vivido tudo que eu vivi a partir, né, dessa minha pesquisa, porque eu posso dizer que é uma pesquisa, sim, porque futuramente é algo que eu já repito há alguns meses, né, alguns anos, assim, eu já tenho isso em consciência, desde a faculdade eu tenho consciência disso, mas eu esqueço, porque para eu viver a minha pesquisa realmente eu preciso esquecer algumas coisas para vivenciar realmente, né, e ter a maestria, ter o profissionalismo, assim, ter a consciência mais clara e objetiva de como sair disso depois de eu enfrentar isso, né? O que é isso, né? Enfrentar realmente essas fés que enganam, essas fés que são manipuladoras, né? Essas teorias que são para enganar, né? Essas teorias que são para realmente tirar de foco a verdade, que é buscar o eu interior. Então, algumas fés realmente eu preciso pesquisar, eu preciso entrar na fé, eu preciso entender e compreender o que é aquela fé, o que é aquela crença, o que são esses símbolos que as pessoas criaram, mas que existem porque foi passado por algo, né? Então, tipo, Iemanjá, ela tá viva, mas Iemanjá, gente, não é uma mulher em si, isso aqui, tá ligado? Iemanjá é isso aqui completamente. Mas se eu tô próxima do mar, olha lá uma borboletinha. Se eu tô próxima do mar, é tipo, certeza eu vou absorver o espírito do mar, que é o espírito de Iemanjá, e é a espírita do Omar, né? Eu chamo de Omar, que é o meu... É o primeiro livro da minha série de ondas, né? É o meu livro Ondas. E não sei se o nome é Ondas, mas são alguns livros que eu tô fazendo à mão, né? Que tem o Omar, tem o Bonder. O segundo livro é o Bonder. E o terceiro, como eu tô fazendo ele, eu tô costurando ele à mão, eu não sei o nome ainda. Eu vou ter que terminar, daí depois eu vou saber o nome. Porém, essa é a história, né? Eu quero terminar esses livros, eu quero continuar costurando esse livro especialmente. Eu quero divulgar esses livros mais e tal. Quero vendê-los também, né? Mas como tem uma cópia de cada só, então é tipo, realmente, gente, vocês vão ter que dar... Quem quiser comprar o livro específico, né? A única cópia vai ter que dar muitos dinheiros, porque senão você vai ter que ir ver no museu, vai ter que ver no museu, basicamente, né? Mas enfim, a minha vibe, né? O que eu tô falando aqui? Eu tô aqui há 14 minutos já falando algo que deveria ser mais simples falar sobre isso, mas como tira de foco, né? Porque a sociedade patriarcal é isso, tirar o foco da mulher pra botar no homem, né? Botar nesse trabalho excessivo, botar nessas crenças excessivas. E eu pesquiso isso há muito tempo. As religiões sempre foram algo que me atraíram muito, assim, a fé em si me atraiu, porque é incrível, gente, o mistério da vida, é incrível buscar o mistério da vida, né? Buscar como que foi criado tudo isso, mas eu desisti já de buscar como que foi criado tudo isso, porque eu já entendi que foi criado por todos nós, assim, em conjunto, né? Não existe tempo, então como não existe tempo,
tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então quando a gente olha o mar, a gente cria o mar. Então quando tudo isso foi do nada, tá aqui, não é do nada, a gente tá nadando há muitos anos, então tipo, não existe anos. Então basicamente quando a gente olha o mar hoje é porque muitas visões olharam isso ao ponto de existir, apenas existir, assim, e esse é o ponto de estar vivo, né? A existência, a vivência, é aproveitar, é concluir que tudo é vivo, que tudo está em movimento e que o tempo todo as coisas estão acontecendo e se criando. Então, a criação é isso, né? É essa ligação com o passado mais remoto possível e com o futuro mais incrível possível também. Então, por isso que o meu interesse nas religiões sempre foram bem importantes pra mim, assim, porque eu tinha essas dúvidas, né? Eu tenho algumas dúvidas, será? Eu acho que não tenho nenhuma dúvida, porque, enfim, tá tudo aqui agora, né? Então, o que tá agora aqui é realmente a verdade pra mim. Então, eu tô trazendo, né, que eu preciso comunicar algumas coisas sobre o que eu vivi, né, sobre o que eu senti, sobre o que eu estive visualizando da minha estrada com isso, né. Eu sou uma pessoa que eu vivi a minha vida inteira, assim, minha infância inteira no catolicismo, e após isso eu já estive na minha mente, na minha consciência, pesquisando muito sobre como que a religião católica deturpou, assim, a nossa história, deturpou a nossa essência e tal. E, enfim, assunto do passado, porque o catolicismo não existe mais, né? Essas religiões patriarcais não existem mais. Foi tudo abandonado realmente, porque as pessoas hoje, né, estão buscando a consciência. Se você tá em 2019, sei lá, gente, 2023 não existe mais catolicismo, mas você tem que chegar em 2023, né? O meu 2023, porque se o teu 2023 ainda existe catolicismo, acorda e vamos buscar o teu eu interior, buscar a tua alma, buscar a tua essência, buscar a tua verdade, buscar a sua consciência, né? Buscar a consciência dentro da tua clareza mental, assim, dentro da sua convicção do que é estar vivo, né? Que é estar eternamente agora aqui, como Ram Dass dizia, né? Eu amo a consciência, eu amo a consciência, eu amo estar olhando as coisas, eu amo ver. Gente, olha essa mão ver, eu amo enxergar, eu amo simplesmente, eu amo viver. Eu amo estar aqui, assim, eu amo muito estar aqui, eu amo a consciência, eu amo estar aqui agora, eu amo a consciência, eu amo a consciência. Esse é o meu objetivo. Então, quando eu demoro muito para falar sobre alguma coisa, quando eu trago muitos relatos da minha verdade interior, que hoje a minha verdade é essa, né? De verdade é essa, né, gente? Esse óculos aqui e esse bonezinho aqui. O óculos é da Bruna. Ela me deu esse óculos, eu amei. Ai, eu amei. Gratidão, gata. Olha, uma cabeça ali. Uma cabeça ali. Então eu amo viver, gente. Então eu não me fico pensando no passado, mas às vezes o passado me pega porque eu sinto as pessoas desse passado pensando sobre esse passado. Então, para eu externalizar, né, para essas pessoas os meus próprios sentimentos, para elas compreenderem os próprios sentimentos delas e deles, né, eu preciso abrir o meu coração e realmente trazer, né, as conclusões que me foi assim trazidas até mim a partir dessas experiências. Então eu tava meio tristinha, assim, chorando, assim. Não tristinha, porque não existe isso na minha vida, assim, mas eu tava realmente sentida, sabe, de uma maneira particular, assim, de visualizar a pessoa, o corpo que eu fui naquela época, assim, o corpo vulnerável que eu estava, assim, eu estava muito vulnerável, assim, e a minha força era gigantesca, assim, é gigante a minha força, simplesmente eu fui uma mulher muito forte, assim, eu fui extremamente forte, eu honro a pessoa que eu sou hoje, porque a pessoa que eu sou hoje é a pessoa que está ajudando
e contribuindo com a força da Bruna, que foi do passado, né, que foi aquele corpo, né, que carregava vários espíritos dentro. Então eu auxiliava demais assim na conclusão de várias histórias dos outros, ignorando a minha própria vivência, assim. Então realmente eu me desliguei do meu corpo, assim, e estive conectada sempre com o meu eu superior, com certeza, porque eu nunca abandono o meu eu superior, mas com a clareza de estar conectada principalmente com os espíritos que eu amava, assim, com os espíritos que eu estava conhecendo, com os espíritos que eu estava amando e vibrando. Então eu tava com um amor e uma gratidão pelas pessoas que eu estava convivendo lá na escola, né, na escola, na creche, né, eu diria uma creche, assim, porque é uma creche, né, gente, eu vou falar isso, sim, porque é verdade, a creche SCOM. Então a creche SCOM, né, gente, sim, é uma creche, porque aqueles homens lá eram uns bebês, simplesmente umas crianças que não tinha nenhuma solução, assim, a não ser cuidar um pouco daqueles corações, cuidar um pouco daquelas consciências, porque, gente, só faltou dar mamar para as criaturas, né? Sendo que eles estavam mamando na teta da vaca, né? Então, lógico que eram uns bebezinhos, assim, mamando na tetinha da vaca. E, né, açúcar pra caralho, mamando no seu Cosme e Damião aí. Muito açúcar, muito açúcar eles comem, então eles ficam pilhados das ideias, tá ligado? Então eu comia açúcar numa época, eu tava tentando parar de tomar leite, e eles tinham uma situação patriarcal no sentido de não ser um bom pai, assim, mas eles achavam que eles eram pais, tendo que, tipo, eu não tava buscando isso, mas eles achavam que eles eram os pais, assim, tipo, você que tem que decidir. Então às vezes eu falava, eu não como leite, eu quero parar com o leite, mas eles iam lá e colocavam o docinho, o bagulhetes ali, simplesmente pra você que decide, tá ligado? Tipo, se você quiser dar pra alguém esse docinho, você que vai dar um docinho pra alguém, tá entendendo? Tipo, é um negócio passando realmente, assim, a bola, sabe? Pra enfim, né? Qualquer coisa, eles terem controle, assim, de alguma coisa. Não sei se era isso realmente, mas enfim, gente, eu tava lembrando, assim, de um vídeo que eu vou editar isso aqui. Eu vou tentar lembrar na hora de eu editar de colocar esse vídeo, assim, que é um vídeo onde eu tô dançando com eles, né? Daí eu vou no grupo dos homens dançar, e é proibido isso, mas eu vou no grupo dos homens dançar sim, porque não tem essa se os homens não conseguem controlar o apetite sexual, não tem que separar as mulheres, simplesmente o cara tem que ser coagido, assim, a não participar enquanto tiver no tesão, assim, tá ligado? Porque a busca de estar ali é realmente achar o coração e não saciar alguma vontade interna de estar se alimentando de uma outra mulher, assim, se alimentando de uma cabeça feminina, de um aspecto feminino que não consegue achar em si próprio, né? Então Sua divina graça, Pai, Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Acharya, fundador da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, ISKCON da BBT, Srila Prabhupada aqui, Jayom Nityananda Prabhupada, Vishnupada Paramahamsa Padradika Acharya, Stotra Sata Srimati, Sua divina graça, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaja, Thakur Prabhupada aqui, Koti Vaishnava Vrinda aqui, Srila Haridasa Thakur aqui, Ram se Kahok, se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa de Gaura Bhakta Vrinda aqui.
Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Shri Vrindavana Mathura Dham ki Maya Purnavadvip Dham ki Shri Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki Shri Ayodhya Dham ki Sunamai ki Dev Tulsi Dev Maharaj ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Rihapuri Danga ki Missão Transcendental dos Livros de Srila Prabhupada aqui Missão Transcendental de Alimentos Santificados Bhagavad Prasada aqui Alimentos para a Vida da Expo Florianópolis aqui Jai Gaura Premanande Aparecimento Transcendental da Suprema Personalidade de Deus Shri Nityananda Prabhu ki Nityananda Trayota Shri Jai Gaura Premanande Glória sejam devotos unidos Glória sejam devotos unidos Glória sejam devotos unidos Glória, todas as glórias sejam para Shri Guru Govinda Jai
tem essa solução, assim, de, mano, vamos juntar as pessoas, porque não existe essa de ser homem ou de ser mulher. Eu tava emanando uma energia extremamente masculina aquele dia. E se vocês sentiram uma energia feminina, não foi a minha. Foi de um homem, provavelmente, que tinha um aspecto muito feminino. Então, tem essa relação, assim, de que eu fui usada também. Não sei se eu fui usada, não sei, gente. Era muito confuso na minha época, na minha mente isso, mas tem um momento do vídeo que eu tô de cabeça baixa, assim, né? A gente estão falando várias coisas que eu não faço ideia o que eles estão falando, mas estão louvando alguma coisa, né? Batendo cabeça e tal. E eu olho no vídeo, eu tô tipo a primeira, assim, né? E o meu corpo tá muito só a caveira, assim. Só a caveira, assim, muito, muito magra, assim, extremamente magra. Daí eu penso, mano, tinha esse corpo magro demais, assim. Então eu cheguei num peso, assim, que era um peso, eu queria aquele peso, tipo, há anos e anos atrás, quando eu tinha distúrbios alimentares, eu queria aquele peso. E hoje, olhando eu naquele peso, assim, que era menos, na verdade, do que eu imaginava, porque teve umas metas que eu coloquei em 2018, assim, chegar aos 53 quilos, chegar a 50 quilos, e eu cheguei a menos de 40 e poucos quilos, assim, então, menos não, eu tinha uns 40 e poucos quilos, então, muito pouco, assim, muito pouco pra minha estatura, assim, pra eu me sustentar sozinha. O meu próprio corpo era extremamente dolorido, assim, eu tá acessando tudo, porque eu acessava, né, tudo. Então essas situações, essas energias, assim, de meditação, às vezes isso me deixava esgotada, tanto que eu comia demais, assim, demais, assim, eu me alimentava muito. Quando eu tava lá comendo, né, quando eu tava às noites, né, me alimentando e tal, eu tava naquela caveira e, tipo, eu não engordava, simplesmente parecia que sumia a comida, ia pra outro campo, assim, ia pra outra pessoa, parece, tudo. E isso era bizarro, assim, eu nunca entendi. E da maneira que eles trataram tudo o que estava acontecendo, assim, eles me negar uma abóbora, eles me negar umas batatas, sendo que eu ia todas as noites, eu contribuía todas as noites com o estudo, e parecia que eu era um nada, assim, parecia que eu era uma necessitada, tá ligado? Parecia que eu realmente não tinha uma importância, uma relevância, a não ser um corpo ali que estava alimentando eles, assim. E eu tenho uma bagagem gigantesca, assim, eu tenho uma bagagem gigantesca de vida, de experiência, de conhecimento, de sabedoria, justamente porque eu vivo isso há muitos anos, né? Eu estudo psicologia há muitos anos, então eu tinha muito a que contribuir, eles me colocaram pra nada, assim, como se eu fosse uma necessitada, como se eu precisasse, né, de alguma coisa, sendo que eu tava tentando ajudar eles, assim, em consciência, sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas eu só tava tentando contribuir com a jornada deles, e fui extremamente colocada no campo da vulnerabilidade em si, né? Eles próprios me colocaram na vulnerabilidade, assim, de como se eu não fosse capaz e tal, e a mesma forma de eles me colocar nesse campo, eles não me proviam a segurança que uma fé tem que prover. Se você tem fé, você tem que ter segurança, né? Então, eu não tinha muitos alimentos porque eu estava dedicada exclusivamente à devoção, assim, do templo. Então eu não conseguia ter energia o suficiente para ir trabalhar e fazer meu próprio dinheiro e fazer a minha própria, né, reunir todos os alimentos para eu comer e tal. Eu não tinha essa energia sobrando, assim, né? Eu já tinha podia me esforçar, mas ia ser muito pior, eu acho, pra minha saúde mental, pro meu corpo. Então, eles me negaram, assim,
abóbora, eles me negaram, tá ligado? Tipo, eu pedi, tipo, posso levar umas abóboras, eles me negaram, tá ligado? Sendo que eles falaram, isso é pra Krishna, mas quem é Krishna, tá ligado? Quem é Krishna? Quem é Krishna? Pergunte quem que é Krishna. São aquelas pessoas ali, será? Quem é Krishna? Me responda, quem é Krishna? Eu não carrego. Quem é Krishna? Se você soubesse quem é Krishna, você nunca ia recusar um alimento para uma pessoa. Nunca ia recusar uma abóbora, sendo que tinha uma despensa gigantesca, cheia de abóbora, cheia de batata, cheia de legumes, assim, muita comida, que é a doação. Eles pegavam da doação e eles não me entregavam. Uma abóbora que eu fui lá e pedi, eu nunca mais consegui pedir nada para eles. Porque simplesmente eles me negaram, como se eu não fosse Krishna, como se eu não carregasse Krishna. Diariamente eu carrego Krishna, diariamente eu carrego a suprema personalidade de Deus, diariamente. Eu tô nesse corpo e esse corpo merece respeito, merece atenção. Então, se eu vou pegar uma abóbora que seja da despensa que vocês pegaram de outro lugar, de um lugar de doação, inclusive é um lugar que cheio de veneno, tá ligado? Não tem nada orgânico, assim, nada orgânico. Então, os caras vivem uma ilusão patética, tá ligado? Uma ilusão patética de achar que Krishna tá usando droga na rua. É uma ilusão patética de achar que Krishna tá bebendo corote na rua. Krishna tá passando droga. Vocês acham que Krishna tá fazendo isso? Isso é o espírito mais né? O espírito mais animalesco possível, porque se o leão caça, o que satisfaz a fome dele, o ser humano também tem fome de várias outras coisas, inclusive tem muita fome de droga. Então, se ele caça essas drogas, é um animal. O animal carrega Krishna na sua pureza, de apenas ser um animal, mas ser humano carrega Krishna, tendo consciência que se ele carrega ou não Krishna. Mas como foi criado o diabo, muitas vezes eles estão carregando apenas o diabo e vocês estavam alimentando o diabo, simplesmente alimentando só o diabo, que é a criação de outra religião. Então, você vê como que a comunicação se faz? Como que as coisas são criadas? Quem que estava na cabeça de vocês? Não era apenas eu. Mesmo entendendo que o meu eu, hoje eu vejo que foi um eu vulnerável mesmo, assim, de tentar e não conseguir chegar lá, simplesmente porque tava tentando o outro, assim, tava tentando auxiliar o outro só. Ficavam revivendo coisas, trazendo situações à tona apenas para eu despertar algumas fitas, sendo que o que eu deveria estar fazendo naquela época, numa conclusão saudável, né, é estar em um grupo terapêutico, tá ligado? E aquilo lá não era um grupo terapêutico, lá não era um estudo do Bhagavad Gita, aquilo lá era uma manipulação apenas para vocês estarem entrando na cabeça alheia e se fazendo gente de alguma forma, porque de resto vocês eram apenas umas almas penadas, que é as galinhas penadas realmente. Então vocês não tinham nem noção de como se blindar. Mas enfim, não quero trazer isso, porque eu não gosto de estar atraindo esse assunto assim, gente. Eu não gosto de falar sobre isso, mas hoje eu vejo o quão horrível foi, assim, eu estar naquele estado simplesmente de tentar estar em uma fé, tentar me comunicar com pessoas, tentar fazer amizades, depois que eu parei de usar droga, depois que eu parei de beber, depois que eu parei de me alimentar de animais
usurpados pela indústria, né? Através do leite, através do queijo, através dos ovos também. Eu parei essa época de comer ovo e tal. Então, muita coisa rolava nessa época de reconstrução da minha essência. Então, eles estavam mamando muito, assim. Então, lógico que o leite ali interfere muito, o açúcar interfere muito. Então, eles eram isso, né? O leite e o açúcar apenas. E o leite e o açúcar é um bagulho que faz mal, assim. Açúcar refinado, tá ligado? Os caras comiam muito açúcar refinado, comem ainda, né? Falando em tempo, espaço hoje. Eles comem muito, é bizarro, tá ligado? Eles comem muito açúcar refinado. Então os manos são real, bem viciadão, assim, açúcar. E isso é só um reflexo de quem eles alimentam. Então eles alimentavam pessoas que usam drogas que fazem muito mal para a saúde, fazem muito mal para a consciência do planeta Terra, porque essas pessoas não estão pensando em catar lixo na praia, essas pessoas não estão pensando em catar, não estão pensando em preservar, né? Estão simplesmente jogando bituca em qualquer lugar, né? Se alimentando de carne. Então vocês estavam alimentando pessoas assim. E quando eu pedi uma abóbora, puta por causa da abóbora, né? Quando eu pedi uma abóbora, eu fui lá pedir uma batata, porque eu queria cozinhar na minha casa, eles podiam me dar uma cesta, tá ligado? Eles podiam me dar uma parada gigantesca, com várias cestas, uma cestona cheia de abóbora, cheia de batata, podiam me dar as frutas que eles tinham lá, que não ia fazer a menor falta pra eles, eu apenas ia estar consagrando aqueles alimentos e atraindo muito mais energia de consciência, energia de presença, energia de concentração, de meditação. E os caras rejeitaram isso pelo medo, pela culpa de serem uns ignorantes, né, gente? Vocês são ignorantes, vocês tentam fugir da ignorância, mas vocês estão vivendo na paixão, estão vivendo na ignorância. E é isso, eu só queria desabafar. Se você quiser ir conhecer mais da minha história lá no templo Hare Krishna, você pode ir no meu Instagram, buscar as lives que eu fiz, que falam várias coisas sobre isso. Em algumas lives eu falo sobre isso, então você tem que pesquisar da minha vida. Se quiser saber essa fofoca completa, tem que pesquisar na minha vida lá no Instagram, ou tem mais aí no YouTube. Tem que rolar os vídeos pra acontecer e pesquisar onde que tá todas as coisas assim, né? E enfim, eu só queria, né, eu tava chorando porque eu lembro daquele corpo e eu fico realmente muito triste de lembrar daquele corpo. Aquele corpo, gente, aquele corpo, assim, eu me achava gato pra caralho, lógico, assim, eu achava meu corpo delicioso, assim, mas eu era uma caveirinha, assim, então eu ter aquele corpo, possuir aquele corpo, realmente era doloroso demais, assim, porque em certo nível eu tava sofrendo muito, assim, e não... Sabe, uma pessoa que não se alimenta direito, uma pessoa que não come frutas, uma pessoa que não come frutas diariamente, uma pessoa que não se alimenta de grãos diariamente, assim, uma pessoa que não que eu veja necessidade de se alimentar de grãos diariamente, né, que depende da dieta que a pessoa leva, mas eu não tinha nada em casa quase, assim, pra comer. Os bagulhos transgênicos também me faziam muito mal. Então, isso afetava muito o meu emocional. Então, foi muita força que eu enviei pra Bruna naquele passado lá. Foi muita, muita, muita força, assim, que eu tô enviando pra ela, justamente porque eu preciso dessa força. Eu preciso dessa energia, eu preciso dessa frequência, assim, porque senão, sei lá, gente, mesmo naquela época eu tava numa fé terrível, assim, uma fé gigantesca, assim, que eu ia conseguir tudo que eu queria, e eu continuava planejando o meu futuro, assim, e nunca me entreguei, assim, à morte, sabe, nunca me entreguei à morte de simplesmente quero morrer. Às vezes eu tinha isso, lógico, porque era bem difícil estar vivendo as inseguranças de alimentar, de moradia, segurança demais, assim, eu tinha muita insegurança de alimentar e de moradia, e hoje eu tô reestruturando isso na minha vida, eu ainda tenho um pouco, mas cada vez estou ficando mais forte e confiante que eu vou conseguir tudo que eu quero,
que eu vou conseguir todos os alimentos que eu preciso, que eu quero sentir o sabor. Eu vou ter todos os alimentos em abundância, em prosperidade. Eu já tenho, essa é a verdade, eu já tenho todos os alimentos em abundância, em prosperidade realmente. E cada vez mais vem mais e mais abundância. Olha uma borboleta amarela ali. E mais abundância para esta pessoa que a sua própria verdade. Gratidão aí. E enfim, né, eu acho que eu vou continuar esse vlog, que vai ser um filme. E era um talk que eu queria ter com vocês. Então, talk, falei, né, porque eu precisava falar. E agora eu vou meditar, lendo o caderno. Que é assim que eu medito, lendo coisas que fazem sentido pra minha vida, né? Lendo coisas que fazem sentido pra minha história. Porque aí eu consigo integrar isso na minha essência. E continuo acompanhando esse filme, porque logo eu vou estar trazendo mais coisas. Logo, tipo, daqui um segundo. Limpa a sombra aqui, né? Eu queria entender, gente. Olha o tamanho dessa pedra. E ela tá, tipo, aqui, ó. Tipo, olha isso aqui. E olha o tamanho dessa pedra. Opa. Ela tá parada aqui, assim. Muito louco isso. Ali a sacolinha de lixo. Infelizmente, eu só trouxe uma sacola e uma outra sacola pra eu pegar na mão, né? Pra eu pegar a sacola, os lixos na mão. Aí achei pouco, tá ligado? Achei muito pouco. Gente, só uma sacolinha assim, mas tudo bem, né? Já deu pra encher, assim. Só foi uma parte, assim. Foi tipo como se eu tivesse tirado só isso aqui, tipo, lixo ali de baixo. Tirei um pouquinho assim, gente, de lixo. E já deu uma sacola cheia de coisa, tá ligado? Um pouquinho de território, assim, no caso, assim, que tava o lixo, né? Tinha uma parte da pedra aqui, uma parte da pedra aqui, uma outra parte assim. E só essa parte já, tipo, já foi uma sacola inteira. Então tem, tipo, muito lixo. Os pescadores são muito porco, tá ligado? Os caras são porco pra caralho, assim, nojo mesmo. Então, vocês sabiam que tem uma... Não é uma maldição, porque eu não lanço maldição, mas tem um ditado que é assim, popularzíssimo esse ditado, tá ligado? Popular, assim, todo mundo sente e vibra esse ditado, assim, aquelas pessoas que repete, sabe? Repete, assim, muito isso. Pescador que joga lixo na praia não consegue pescar nenhum peixe por uns 7 anos, assim, o cara não consegue pescar. Falando isso aqui. É verdade, gente. Pescador que joga lixo, né? Pescador que joga lixo na praia não consegue pegar peixe, assim, por 7 anos. Nada, nada, nada. O cara pode ir todos os dias, ele não consegue pescar nenhum peixe, assim. Porque ele tacou um lixinho que seja, uma bituca que seja, uma linha que seja, uma coisinha que seja, ele não consegue pescar por 7 anos, gente. Nenhum peixe chega na rede dele, nenhum peixe chega na linha dele, assim, no anzol dele. Nenhum peixe chega no anzol dele, porque o cara tacou um lixinho ali. E isso é muito verdade, gente. Por 7 anos, o cara não vai conseguir pegar nenhum peixe. Complicado, né? Complicado não, verdade? A borboletinha foi embora. Ai, gente, eu não posso mostrar ela. Não, eu vou mostrar isso. Coisa linda.
Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye, Om 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 Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye, Om Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye, Om Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye, Om Gangarapataye Namaha, Om Gangarapataye.